Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Amém. Glória a Deus. É sempre uma alegria nós podermos compartilhar da palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus fala que nós sempre precisamos de temor, né? Ao subir aqui nesse púlpito, não pode haver, nós não podemos perder o nosso temor. E sempre haverá um temor ao subir aqui, porque precisamos entregar aquilo que está no coração de Deus, não aquilo que está no nosso coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 127. Palavra que o Senhor ministrou no meu coração para essa manhã. Salmo 127. Versículo 4. Diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Amém? Então a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é o arco e a flecha, né? O que tem a ver, pastora, com esse texto? O arco e a flecha, ela vai falar um pouco sobre a nossa vida como líderes. Todos nós, de alguma maneira, vamos liderar algo. Todos nós temos uma autoridade sobre nós. Sabemos que a maior autoridade é Deus, né? E depois vem outros líderes que são sobre a nossa vida. Nós temos os nossos pais, que foram nossos líderes. Aqueles que já são mais velhos, que hoje já são pais, são líderes, se tornaram líderes dos seus filhos. E aqueles que são filhos, um dia também serão líderes da sua família. E eu fiquei pensando, o arco e a flecha. Todos nós um dia vamos ser um arco, e todos nós, aqueles que quiserem, serão flechas. E a palavra do Senhor fala sobre, nesse versículo, nesse Salmo 127, esse cântico de romagem de Salomão. Ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, quando a palavra do Senhor fala, ela mostra que os filhos são flechas. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você é filho, você é uma flecha. Se você é um líder, você é um arco. Então, o Senhor nos chama como arco e como flecha. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Como arco, nós temos nossos privilégios, nós temos nossas responsabilidades, nós temos nossos deveres. Como flecha, nós temos nossas responsabilidades, nós temos os nossos privilégios, e nós também temos os nossos deveres. E eu fiquei pensando nisso, esse texto do Salmo 127. Há um tempo atrás, quando nós iniciamos o ministério, e foi numa noite de muita tribulação na nossa vida, na nossa casa, onde meu esposo estava passando muito mal. O Senhor trouxe esse texto ao meu coração. Meu esposo estava com a pressão altíssima, e nós estávamos ali tentando dormir, e ele passando mal. E naquele dia ali veio um temor muito grande sobre a minha vida, e um medo, e eu tremia dos pés à cabeça.
E eu não sei o que houve naquele momento, mas eu estava entendendo que estava acontecendo uma batalha espiritual. E o meu esposo começou a falar: Cristiane, me leva para o médico, me leva para o hospital. E eu pensei, isso não é de ordem natural, isso é espiritual. Mas como que eu vou falar para esse meu líder, esse meu cabeça, que isso é de ordem espiritual? E ele me leva para o hospital. Eu falei: amor, vamos orar. E ele: que vamos orar? Me leva para o hospital, estou passando mal. E eu falei: amor, vamos orar. Porque eu havia tido uma experiência ali com Deus naquele momento. Eu estava tremendo e nós começamos a orar. Eu comecei a orar por ele naquele momento. E eu comecei a interceder e o Senhor me deu esse texto. O Senhor começou a falar. Naquele tempo nós estávamos morando na igreja e nós estávamos passando por muitas situações, diversas perdas, diversas batalhas espirituais. E naquele dia ali o Senhor falou assim: eu vou colocar muitas flechas. Um dia vocês serão arco e vocês terão muitas flechas para lançar. Por isso vocês não podem desistir hoje. Vocês precisam vencer a batalha de hoje, porque no futuro eu tenho um propósito para a vida de vocês. Hoje vocês precisam vencer, para amanhã vocês se tornarem um arco e lançar flechas com o meu propósito, para alcançar um propósito meu, porque o arqueiro, ele é o nosso arqueiro. Ele é o nosso líder maior, ele é o nosso pai, ele é o nosso pastor. Ele é aquele que cuida da nossa vida, que nos ensina sobre todas as coisas, que rege a nossa vida. E naquela noite ali, naquela batalha, eu comecei a orar pelo meu marido e comecei a orar por ele, e ele passando mal, e de repente esse homem começou a ficar curado, e ele levantou e começou a voz de trovão e começou a orar, e ficou meio estranho ali dentro daquela igreja. E nós nos levantamos e começamos a marchar, e começamos a orar, e pega espada, e corta daqui, corta dali, e bota fogo. E naquela noite eu só sei que nós passamos a madrugada orando ali. Ele foi totalmente curado, não precisou ir para o hospital. Você não está assistindo mais nada, não? Não, estou curado. Falei: oh, glória a Deus. E a gente só sei que nós passamos a noite orando ali naquela noite. E o texto, o salmo que o Senhor tinha me dado foi esse aqui. Sabe, se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão. Se não for Deus a construir os projetos e os planos, não vai adiantar nada o nosso esforço. Deus naquela noite estava ministrando: eu vou construir, eu vou fazer. E aqui fala assim, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não significa que você tem que ficar dormindo, não é isso. Significa que você precisa descansar, porque os projetos é Ele que estabelece. Sabe, é Ele quem faz cumprir os propósitos e desígnios do coração dEle sobre as nossas vidas. Mas naquele dia, naquela noite, nós estávamos atormentados, nós estávamos preocupados, porque nós somos seres humanos e nós passamos as nossas batalhas espirituais. Mas ali naquela noite o Senhor estabeleceu uma promessa, e Ele falou para mim. Nós não tínhamos filhos naquela época, nem filhos, tínhamos poucos filhos que ainda estavam sendo gerados, filhos espirituais que ainda estavam sendo gerados por nós, filhos biológicos não tínhamos, mas o Senhor naquela noite me falou, né? Ele falou: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do teu ventre espiritual vai ser a sua recompensa. E Deus ali naquela noite fez uma promessa e falou: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E Deus começou a falar, né? E aqui fala: feliz o homem que enche deles a sua aljava. O Senhor falou: vocês vão encher a aljava de vocês, de filhos. Vocês estão aqui porque eu vou encher a aljava de vocês, porque eu tenho flechas para lançar
no meu reino. E o que tem a ver com essa palavra? O Cântico de Romagem, eu fui pesquisar, porque esse texto, né, o título é Cântico de Romagem de Salomão. O que era o Cântico de Romagem? Era uma peregrinação, enquanto eles estavam indo para Jerusalém, enquanto eles estavam indo para o local onde eles iam adorar, onde eles estariam sendo instruídos, naquele caminho, eles iam cantando, porque era uma longa jornada. Eles vinham de todos os lugares e se concentravam em um local apenas para poder aprender, para poder adorar, para poder estar buscando da lei do Senhor, assim como nós também fazemos. Saímos das nossas casas, né? E viemos para cá para cultuar ao nosso Deus, para aprendermos, para nos quebrantarmos, para melhorarmos, para termos comunhão uns com os outros. Assim como nós fazemos, nos concentramos aqui para buscar a presença do Senhor. Só que era um caminho longo, por isso que é o cântico de romagem, de peregrinação. O caminho era longo até eles chegarem naquele local. Então, enquanto eles caminhavam, eles cantavam, eles recitavam salmos. E ali, esse era um cântico de romagem. E eles falavam o tempo todo, né? Eles pronunciavam: feliz é o homem que enche a sua aljava, né, de flechas. A herança são os filhos, fruto do seu ventre, o seu galardão, a sua recompensa. Enquanto eles caminhavam, eles recitavam, eles se apropriavam das verdades de Deus. O que isso tem a ver com a nossa vida? Amado, enquanto você caminha, enquanto as promessas do Senhor não se cumprem na sua vida, você está professando a palavra de Deus. Você está tomando posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Enquanto você está caminhando, enquanto você está chegando até o propósito que Deus tem para você, você precisa falar para você mesmo. Você precisa se apropriar das verdades de Deus, né, para a sua vida, assim como eles faziam. Nós também precisamos fazer. Enquanto a promessa não se cumpre, enquanto o milagre não chega, enquanto o teu alvo não é alcançado, você está se fortalecendo em Deus. Você está se revestindo de poder. Você está se enchendo do Espírito Santo, para quando se cumpre a promessa, sabe? Você lança as suas flechas. Você faz aquilo que o Senhor quer que você faça. E então eu fiquei pensando nesse cântico, né? A peregrinação se dirige por motivo religioso a uma capela ou igreja, era uma romaria. Então, o que seria os arcos, né? Os pais, hoje nós como pais, nós somos arcos. Quantos pais nós temos aqui? Pai, mãe, vocês são arcos dentro da sua casa. Quantos líderes nós temos aqui? Você é um arco no reino de Deus. O Senhor te escolheu. E o Senhor também está escolhendo outros que estão aqui, que talvez estão com medo, que talvez estão se escondendo. Deus tem um chamado na sua vida. Então se posicione, se prepare para tal coisa, para cumprir o propósito do Senhor. A função de arco é diferente da função da flecha. Um dia eu fui uma flecha, ainda sou uma flecha, porque eu tenho meus pais espirituais, apóstolo André, apóstolo Anilda, eles continuam me lançando, né? De vez em quando me lança aí para um propósito novo, para uma missão nova. Eu estou sendo lançada, ainda não parei de ser lançada. Continuo sendo essa flecha, continuo cumprindo os propósitos, desígnios do coração do Pai, né? Mas um dia lá atrás, meus pastores nos viram como flecha. Eu e o Júnior falou: opa, vou preparar essa flecha. E outro dia eu estava estudando, a flecha ela tem que ser polida, né? Tem que ser preparada para que o arqueiro pegue ela e coloque ela no arco. Então a função do arco
Não é uma função tão fácil assim. Às vezes a gente pensa, é mais fácil ser líder. Não é mais fácil ser líder, não é mais fácil ser flecha. Não é fácil, todos os dois são difíceis. Todos os dois têm suas honras e os seus privilégios. Têm os seus deveres a ser cumpridos. E eu fiquei pensando nisso. Os pais são os arcos, os filhos são as flechas. Filhos espirituais, filhos biológicos são as flechas. Líderes são arcos, né? Liderados são flechas. Responsabilidades e privilégios em cada fase. Há uma responsabilidade de você ser um arco. Há uma responsabilidade em você ser uma flecha. Porque você precisa cumprir o propósito pelo qual você foi enviado. E o arco, a responsabilidade de preparar, de se envergar, de colocar a flecha no lugar certo, para que ela não erre o alvo, para que ela seja preparada, para que no tempo certo ela atinja o alvo. E eu fiquei pensando nisso. Um arco, ele tem flexibilidade. Aqueles que são arcos precisam ser flexíveis. Pais, sejam flexíveis. Líderes, sejam flexíveis. Nós precisamos aprender com o nosso mestre, com o nosso Deus. Ele é um Deus que é flexível conosco, porque se Ele não fosse, nós teríamos perecido. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Por isso que nós não somos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui ministrando sobre a sua vida. Então, o nosso Deus é um Deus longânimo em se irar. Porém, essa flexibilidade também tem um limite. Há um limite para tudo. Até aqui. Deus permite certas coisas na nossa vida até um certo ponto. Chega uma hora que segue o juízo. Se você não se arrepende, você vive o juízo de Deus na tua vida, não é verdade? Eu vou viver o juízo de Deus na minha vida. Se eu, a certo ponto, não me consertar. Se até certo ponto eu não tomar um posicionamento. Deus me mostra, Deus me ensina. Mas se eu não me posiciono, chega uma hora que, vou viver o juízo. E o juízo não é ruim. O juízo é bom. Porque no juízo você ainda pode se arrepender. E você ainda pode haver o conserto na tua vida. E você ainda pode se reconciliar com Deus, né? E não é diferente para aqueles que são líderes. Quando os líderes, né, corrigem os seus liderados. Se você foi corrigido, receba a correção. Isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa para a tua vida. Se o teu líder te exorta, se o teu líder te chama para o lado, te chama a atenção, te coloca em disciplina, dê glória a Deus, porque você tem alguém que é um arco na sua vida, que está te preparando para te lançar. Isso não é ruim, né? A palavra de Deus fala que de início a repreensão parece ser uma coisa ruim, mas que depois ela surte um efeito. Eu, quando eu tinha 11 anos, né, 11 anos de idade, sempre ia para a igreja junto com a minha mãe, com meu pai. Mas quando deu 11 anos, não quero ir para a igreja com meu pai e com a minha mãe mais, né? Chega aquela coisa que o filho está com 11 anos, não, agora não quero ir para a igreja. E meu pai, nessa época, ele estava firme com Deus. Eu dou glória a Deus, que foi justamente na época que meu pai tomou um posicionamento, que ele se converteu. Meu pai e minha mãe, eles iam direto para a igreja. E eu ali, não quero ir para a igreja não. Não quero, não, quero ficar aqui com meus amigos. Tá bom. Não quer ir para a igreja, então vai ficar dentro de casa. Mas como assim? Que pai horrível, que pai mau. Eu falei, então vou chamar minhas amigas para brincar dentro de casa comigo. Não também. Meu pai, ele estava olhando o meu futuro, ele já estava vendo aquelas amizades me tirando do propósito de Deus para a minha vida. Ele falou, não, você vai entrar na disciplina. E eu chorei, eu esperneei, me revoltei, não gostei. Que pai horrível, que pai mau.
Meu pai era rigoroso. Não vai sair, não. Vai ficar dentro de casa, não vai para a rua, não quer ir para a igreja. Vai ficar dentro de casa, não vai para a rua. Não tem amizade dentro de casa também. E pronto, a escolha é sua. Parecia que era um malvado, mas eu vou dizer, foi a melhor coisa, a melhor correção que meu pai deu na minha vida. Porque eu não podia fazer outra coisa, então eu vou para a igreja. Fui convidada por uma amiga para ir à igreja. E nessa igreja tinha muitos jovens, muitos adolescentes. Nessa igreja eu quero ir, porque jovem quer estar onde estão os jovens. Minha mãe, com muita sabedoria, falou: tá, eu vou. Mas minha mãe, de vez em quando, ela dá uma olhada para ver se eu realmente estava na igreja. Ela, tá, vai lá então, pode ir. Eu comecei a ir para essa igreja. E nunca me desviei. Estou aqui na presença de Deus até hoje, por causa de uma correção daquele que foi arco na minha vida para me lançar. Receba as correções que são necessárias na sua vida, daquele que é arco, daquele que é seu pai, daquele que é sua mãe, daquele que é seu líder. Receba a correção. Não fuja, mas receba, ainda que doa. O arco, ele tem flexibilidade, mas tem um limite. Um esforço além da sua capacidade pode quebrar o arco. Então ele tem uma certa envergadura, né? Quando você vê aqueles filmes onde ele vai se envergando para poder trazer a flecha. Então nós, como líderes, como pais, muitas vezes vamos precisar nos envergar algumas coisas. Vamos precisar muitas vezes a ser flexíveis para poder ajudar, para poder aprimorar, aconselhar os nossos filhos espirituais, nossos filhos biológicos, para que eles encontrem o propósito da vida deles. E então, eu estava lendo, então quer dizer, ou deixar, não se pode também, forçar um arco. Ou seja, nós também não podemos ir além da nossa capacitação. Existe um limite para nós. Muitas vezes nos doamos, nos entregamos por uma flecha, mas aquela flecha não está valorizando. E o que acontece? Não podemos ir além. Tudo há um limite, tudo há um ponto. Meu querido e minha querida, aproveite as suas oportunidades. Tudo há um limite. Para a sua liderança, para os seus pais. Existem coisas que seus pais jamais poderão fazer por vocês, que são escolhas suas, decisões suas. Não dependerá mais dos seus pais, não dependerá dos seus líderes, dos seus pastores. Existem decisões e oportunidades que são suas. Vocês precisam, eu precisei tomar as minhas decisões para que se cumprisse os propósitos de Deus na minha vida. Precisamos, algumas coisas vamos precisar deixar nas mãos de Deus. Arcos, líderes, pais. Existem coisas que você não poderá fazer pelos seus filhos. Então é o momento onde você descansa. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Você descansa orando, jejuando, profetizando, buscando em Deus, fazendo o que é certo, cumprindo, dando testemunho, influenciando. Existem coisas que não vai depender de você, e você não pode se culpar, e você não pode se envergar mais do que a sua capacidade, porque senão você quebra. E um arco quebrado, ele não lança flecha nenhuma. Ele não tem força mais, ele vai perder a sua função. Líder, não se quebre, não se destrua. Descanse e deixe Deus também fazer o que Ele quer fazer, cumprir o propósito dEle. E então, não exija mais do que Ele pode lhe dar. Uma flecha, toda flecha, ela vai ser liberada com um propósito. A flecha, ela não é tirada sem alvo, mas ela é tirada com um propósito.
Você que é filho dessa casa, Deus deseja te lançar. E não vai ser lançado à toa, mas Ele tem um propósito para a sua vida. E você precisa se deixar ser lançado por Deus. Um dia eu precisei dizer sim para o Senhor e me submeter à vontade dEle. E até hoje, submeter a sua vontade, ao seu querer, aos seus propósitos, a pagar meu preço de renúncia muitas vezes, a abrir mão de coisas para me submeter à boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Flechas se submetam à vontade do Pai Todo-Poderoso, do arqueiro. A flecha é liberada com um propósito, sabe? Você não nasceu no reino de Deus à toa. Filho, obedeça aos seus pais, sabe? Aquilo que seu pai te instrui, não é à toa, há um propósito. Uma vez que a flecha ela é lançada, ela não volta mais. Então por isso ela tem que ser lançada na hora certa. Deus, Ele quer te lançar na hora certa. E às vezes a gente fica ansioso demais. Não fui lançado ainda, então vou desistir. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo do Senhor lançar você. Haverá o tempo do seu chamado. Se ainda não chegou a sua hora, deixa o Senhor te preparar. Deixa o Senhor, é nesse processo, é nesse caminho que você se aperfeiçoa, é nesse caminho que você se reveste do poder de Deus, é nesse caminho que você é lapidado. Você está sendo como uma flecha polida, você está sendo polido, né? A sua ponta de lança está sendo afiada, para que quando ela chegue no lugar certo. No lugar certo, no propósito certo que Deus tem para a sua vida. Então, a força do arco, né? Com o centro do alvo. O arco, ele tem a força. A flecha não tem, mas o arco tem. Isso significa que nós, liderados, flechas, precisamos estar debaixo de autoridade. Ninguém pode ser lançado se não tiver debaixo de autoridade. Muitas vezes nós queremos ser lançados por nós mesmos. Filhos, não queira ser independente antes do seu tempo. Não queira tomar suas decisões antes do tempo certo de você atingir a sua maturidade. Vai chegar a hora que você vai precisar fazer as coisas sozinhos. Mas enquanto não chegou, desfrute da paternidade, desfrute de um relacionamento bom com os seus pais, desfrute de conselhos. Nós que somos líderes, aqueles que são líderes, que já estão na função de arco, sabe? Recebam do Pai Celestial esse conforto, que é o nosso arqueiro. Aqueles que são flechas precisam estar debaixo dessa cobertura, debaixo de submissão, debaixo de autoridade, esperando o momento certo para poder ser lançado. Jamais deixe de manifestar sua intenção, se a única coisa que o paralisa é o medo de errar. Ou seja, o arco precisa estar pronto para liberar as flechas. Mas a intenção muitas vezes do arco é boa, mas nem sempre o alvo vai certo. Os erros fazem parte da nossa caminhada. As falhas fazem parte da nossa caminhada. Mas isso não significa que nós temos que desistir. Isso não significa que nós temos que parar. Porque se algo não deu certo, nós podemos tentar outra vez. E nós podemos novamente nos acertarmos e dessa vez entrarmos dentro do propósito que Deus tem. Jamais deixe de manifestar a intenção do seu coração. Se há uma intenção de você fazer o seu melhor para Deus, manifeste para o Senhor. Ele deseja te lançar. O medo de errar, muitas vezes cobramos muito de nós mesmos e ficamos esperando tanto tempo para ser lançado por Deus. Tanto tempo,
quando na verdade, sabe, se Deus te chamou, é Ele quem vai capacitar, é Ele quem vai preparar para que possamos ir ao propósito dele. Não deixa que o medo te pare. Muitas vezes somos paralisadas porque o que vão dizer, o que vão falar sobre minha vida. Não deixe o medo te paralisar. Se você fizer os movimentos corretos, abra sua mão e solte a corda. Isso é o arco. O arco, ele não pode também ter medo de lançar as suas flechas, de lançar os seus filhos espirituais. Existem filhos espirituais nessa casa e vão ser lançados em nome de Jesus, sabe? E aqueles que são arco não pode ter medo de liberar. Quantas vezes queremos prender os dons que há em nós, queremos esperar, né? Esperar o tempo, quando na verdade o tempo já chegou. Deus deseja usar a sua vida. Deus deseja que você faça algo a mais. Isso foi falado muito agora no Manaim. O apóstolo, né, ele falou muito sobre isso, sobre nós estarmos pertencentes à igreja, a não estar na igreja apenas como assistentes de culto, mas a se envolver na obra de Deus, se envolver no ministério, se envolver no chamado de Deus, ainda que isso nos custe algo, ainda que vamos ter que fazer sacrifícios, vamos ter que abrir mão de coisas, vamos ter que submeter a um líder maior, a uma autoridade, vamos ter que entrar nos princípios, entrar no arco. Mas ainda que venhamos a entrar nesse arco, nós sabemos que vai ser bom e vai ser maravilhoso encontrar o propósito da nossa vida. Se fizer os movimentos corretos, abra a mão e solte a corda. Dê o espaço necessário, enfrente os desafios. Será que você está disposto a enfrentar desafio? Muitas vezes não queremos ser lançados porque não queremos enfrentar desafios. Temos medo. Não queremos avançar. Não queremos passar por batalhas espirituais. Não queremos ser rejeitados. Não queremos ser perseguidos. Mas a palavra de Deus fala que nós seríamos perseguidos. Seríamos rejeitados. Passaríamos por provações. Isso faz parte da nossa vida. Vamos passar por aflições. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então vamos passar por tudo isso. Então é natural nós nos envolvermos e sermos lançados pelo arqueiro. Entrar no arco e deixar o arqueiro nos levar para os propósitos do coração de Deus. Mesmo que não atinja o alvo, você irá saber corrigir a sua pontaria da próxima vez. Ainda que você foi lançado e você não alcançou os seus objetivos, ainda que você teve frustrações, não desista dos sonhos e dos propósitos de Deus, porque sempre haverá uma segunda chance, sempre haverá outras oportunidades de você acertar. Vamos abrir em Lucas 9:62. No capítulo de Lucas 9:62 diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você lançou a mão no arado, se você foi lançado por Deus para fazer algo, não olhe para trás. Não fique olhando para aquilo que deu errado. Não fique olhando para as suas debilidades, para as suas limitações, mas siga em frente dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez seja simplesmente a sua fé. Talvez você pense: eu vou desistir da minha fé, eu vou desistir, pastora, de congregar, eu vou ficar apenas online. Não fique online. Se você está online, venha congregar. Faça parte do corpo da igreja, porque isso é bíblico. A palavra do Senhor fala sobre isso. E a palavra fala: aquele que lança a mão no arado não pode
olhar para trás. Aquele que olha para trás não está apto para o reino. Se você começou a fazer algo no reino de Deus, por que você desistiu? Ah, pastora, foram muitos problemas, muitas frustrações. Não pare. Não olhe para trás. Não olhe para aquilo que deu errado. Não olhe para as suas limitações. Deixa o Senhor te lançar. Deixa o Senhor te levar. Porque é maravilhoso. A palavra fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por um tempo, eu também paralisei na minha vida. Por um tempo, devido às frustrações, né? Lá na minha adolescência, quando eu tinha 16 anos, comecei a olhar e ver as dificuldades de ser lançada no reino de Deus. Fui uma flecha que fui lançada, me converti, já me lancei logo para fazer a obra de Deus, e de repente comecei a lidar com as frustrações, com as decepções, com os medos, e ali comecei a querer desistir, não de Deus, mas pensar: Senhor, não quero me envolver no reino. Isso é uma grande mentira de Satanás, porque você foi chamado para ser uma flecha, você foi chamado para ser lançado, para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há talentos em você. A palavra fala: não negligencie o dom que há em você. Não podemos ser negligentes, porque naquele grande dia nós vamos ter que dar conta. O Senhor vai falar: o que você fez com aquele dom que eu te dei? Com aquela habilidade, o que você... Ah, a culpa foi da pastora, a culpa foi do pastor. Não vai ter essa desculpa. O Senhor falou: eu não quero saber, eu estou perguntando para você. Pare de culpar as pessoas, porque o que Deus quer tratar com você é com você. Vença os seus desafios. E então, naquela época, quando eu era adolescente, eu quis paralisar. E eu me lembro que eu fiquei um tempo, eu falei assim: eu não quero mais cantar. Eu falava para Deus: não vou cantar, eu não quero mais me envolver na obra de Deus. E tudo isso era uma mentira, porque eu amava tudo aquilo, eu amava fazer a obra do Senhor, mas as lutas vieram e eu quis paralisar. E eu me lembro que aos 16 anos eu fui confrontada pelo Senhor. E Deus falou, e eu chorei e falei: Deus, eu não vou mais fugir do teu chamado para a minha vida. O que o Senhor quiser, eu estou aqui. Sabe, aos 16 anos. E eu falei: Deus, o Senhor pode me lançar para o que o Senhor quiser. O Senhor me lançou aonde? Ó, Realengo. Fui lançada para cá, para Realengo. A flecha veio para cá. Então, aquele que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Se ele olhar para trás, ele não está pronto para o reino de Deus. Nós precisamos seguir em frente, precisamos continuar, deixar o Senhor curar as nossas feridas. Precisamos deixar o Senhor tratar, porque é no meio desse processo que nós vamos sendo revestidos, que nós vamos sendo capacitados e preparados para os propósitos do coração dele, para ser lançado novamente e para algo muito maior que você nem imagina, assim como não imaginava e ainda não imagino o que ele tem a mais para mim no futuro. Porque os sonhos de Deus, sabe, eles não morrem. E a palavra de Deus fala que ele faz infinitamente mais do que tudo que pensamos, imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Uma vez que somos lançados, devemos seguir em frente, ainda que venhamos a errar o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Vamos pecar, vamos errar o alvo. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. A palavra fala: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
O Senhor está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos restaurar. Ele está pronto para sarar nossas feridas. E por que muitas vezes fugimos? Se a tua flecha foi e parou e não atingiu, o Senhor deseja te restaurar, te lapidar, te polir, para que novamente Ele possa te lançar, para que novamente você atinja os propósitos do coração dEle, não do seu coração, mas do coração dEle. Há dons em você, há talentos em você que você não imagina. Deus, Ele pode fazer algo que você não está pensando. Ele deseja usar a sua vida de maneira que você nem pensa. Que você fala, nossa, eu não sabia que eu poderia ser tão usada nessa área da minha vida. Somos pecadores. Nós vamos errar muitas vezes, ainda que nós queremos acertar sempre. Mas o pecar é do homem. Mas isso não significa que nós vamos permanecer no pecado. Significa que nós vamos buscar esse conserto, buscar a santificação, porque o Senhor falou, sede santos, porque eu sou santo. O erro é você permanecer no pecado. Você pecou, então você se conserta com Deus, então você se arrepende, então você se posiciona agora, sabe, e se volta para o Pai, e busca reconciliação, e muda a sua vida, muda a sua trajetória, porque arrepender-se é você convergir, é você mudar a sua rota. Se você está indo por aquele caminho, você sabe que aquele caminho não é certo, então você roda e volta para o caminho certo, e volta para o centro da vontade de Deus, da onde você não deveria ter saído. O erro é, já errei, agora eu vou continuar aqui mesmo. Uma mentira do inimigo. Deus, Ele deseja que nós venhamos a nos reconciliar com Ele. Ele deseja porque Ele tem planos, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. Ele tem projetos para a nossa vida, propósitos para a nossa vida. Nós é que fugimos muitas vezes, nós é que paramos, adormecemos, desistimos. E nesta manhã o Senhor está aqui para te despertar e dizer, volte. Eu quero te lançar novamente. Eu quero que você seja diferente, que você cumpra o meu propósito. Deus nos escolheu, não porque nós somos perfeitos. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus te escolheu. Não é porque você é perfeito, não é porque você é bonzinho, mas é porque Ele te ama. E Ele enxerga em você qualidades especiais. O Senhor enxerga em nós aquilo que nós não conseguimos enxergar. Ele vê coisas em nós que ninguém talvez veja, mas Deus está vendo. É por isso que Ele te chama, sabe? Ele te chama hoje, nessa manhã, para que você venha e se posicione e se coloque ali no lugar de flecha, sabe? Que você seja aqueles que são arcos. Você é um arco, então se coloque como um arco para lançar pessoas, para ensinar, para discipular. Você já tem algo para passar para aqueles que são mais novos, então passe. Você é um arco, mas você também continua sendo uma flecha nas mãos do Senhor. Você ainda tem um líder sobre a sua vida, então você ainda continua sendo uma flecha. Nós nunca vamos deixar de ser filhos, nunca vamos deixar de aprender, nunca vamos deixar de ser ensinado. A humildade precisa fazer parte da nossa vida sempre. O meu sogro, eu me lembro que ele era já depois, quando nós assumimos a igreja, que humildade do meu sogro, né? Ele vinha aqui na frente e falava, ora por mim. A gente ficava super constrangido com aquilo ali, de orar pelo meu sogro. Peraí, ele que lançou a gente, tudo que a gente sabe aqui foi ele que nos ensinou. E ele falava, ora por mim.
E ele falava: agora vocês são autoridades, então vocês vão orar. E nós orávamos, mas com temor, com tremor, com humildade, assim, sabe, colocando Deus, queremos abençoar, mas, sabe, com aquele temor, com aquela humildade. Porque que se nós crescemos um pouquinho, já achamos que somos muita coisa, já adquirimos um conhecimentozinho, já achamos que, oh, uau, ninguém mais pode me ensinar. Não, o segredo também está na humildade. Jesus, ele foi simples. A palavra de Deus fala lá em Filipenses, né, que ele não se usurpou a ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E a palavra fala que ele se humilhou, né? Ele obedeceu como filho, e ele submeteu até a morte de cruz. A humildade de Jesus precisa estar impregnada no nosso caráter, como filhos, como flechas, sabe? Quando o Senhor fizer grandes coisas na sua vida, continue buscando a humildade de Jesus. E nós precisamos aprender essa humildade. Então, Deus nos escolheu não porque nós somos perfeitos, mas porque, primeiramente, Ele viu em nós um vaso de barro. E eu estava pensando nisso, sabe? Eu falei, poxa, como que um Deus tão grande pode nos escolher? A palavra fala que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas, as coisas que não são. Assim Paulo dizia, né? Ele poderia pegar os melhores, e Ele até usa os melhores, mas aqueles que são melhores, mas que não têm aquela soberba, mas que são humildes, que dependem do Senhor. Mas dificilmente, né? Quando a pessoa chega numa posição muito grande, dificilmente ela se inclina e se esvazia. Jesus era o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, mas ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Será que nós estamos dispostos a nos esvaziar sempre? Sabe? À medida que crescermos, temos que nos esvaziar cada vez mais nos humilharmos, cada vez mais nos sentimos um nada. E então a palavra fala que Ele nos escolheu porque Ele viu em nós vaso de barro. Ele escolheu você porque Ele viu um vaso de barro. Ele escolhe essas pessoas que são moldáveis, essas pessoas que Ele pode colocar na forma dEle. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E nós já estamos finalizando. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também o ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Então o poder de Deus é para aqueles que são barros. A glória de Deus é para aquele que todos os dias estão dispostos a morrer, sabe? A passar por tribulações, a passar por angústias, a passar por desânimo. Você passa por isso? Então é você mesmo que é a flecha que o Senhor escolheu. A passar por perseguição, a ser abandonado, a ser abatido, mas não ser destruído. Sabe, se você passa por essas situações
e permanece, ei, é você mesmo, a flecha que o Senhor está escolhendo. Se você passa por essas situações e continua amando a Cristo, e continua crendo, e continua não desistindo, o poder de Deus está se aperfeiçoando em você. O poder de Deus está crescendo. Você está diminuindo, mas Cristo está crescendo em você. Sabe, Cristo está nascendo em vós. A vida de Deus está operando em vós. Então a palavra fala, versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Deus, Ele deseja que a vida dele venha manifestar-se na nossa. Será que você está pronto para ser moldado e transformado pelo Espírito Santo de Deus para ser uma flecha, né? O Senhor quer encher essa aljava, que essa igreja, que a aljava, que é essa igreja, esteja cheia de flechas. Será que você está dentro dessa aljava aí? Se você está na aljava, guardado em Deus, Ele vai te tirar e vai te lançar. Não saia da aljava não. Fora da aljava, fora da igreja, você se perde. Mas dentro da aljava, ó, o arqueiro pega. Ele coloca no arco e ele lança com os propósitos dele. Você é capaz de viver essa vida que Ele escolheu para você viver, para ser essa flecha, para cumprir esse propósito de Deus, tá? Na sua vida. Ele quer cumprir um propósito na sua vida, nesse tempo, para ser essa igreja do avivamento, aonde você estiver. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. E eu quero